Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no segundo debate da Rádio Zona Z, desta vez sobre o 1º de Maio. O primeiro debate que tivemos foi sobre o 25 de Abril. Se não ouviram, vão ouvir ao Mixcloud ou à nossa página de Facebook, Rádio Zona Z. Vou ler um texto introdutivo sobre este tema. 1º de Maio, 46 anos de luta pelos direitos laborais. E agora? Neste momento particular, o que se vislumbra no horizonte é um tempo indefinido. Com as taxas de desemprego a disparar, com o aumento de empresas em layoff e novas formas de trabalho, que crises laborais teremos já ao virar da esquina. Hoje temos o Ruben e o Afonso para que nos deem a opinião sobre o presente tema e o que aí virá. A primeira questão que eu tenho para vos colocar: o que acham do layoff e quais as implicações para os jovens? Afonso. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer novamente o convite. Começando por falar aqui do tema do layoff. Dizem que eu sou da JCP e nós na JCP e no PCP, desde o início do surto epidémico, que identificamos que o recurso à ferramenta do layoff tem-se verificado muito danoso para os trabalhadores, porque temos milhares de portugueses a irem para casa sem parte do rendimento. E, no entanto, as contas da luz, da água, as despesas correntes das famílias não diminuíram, mas os rendimentos diminuíram, e isto para as famílias tem um impacto colossal. No nosso entender, deveriam ser garantidos os rendimentos a 100% a todas as famílias, até por outra questão. E eu acho que aliás, o busilis da questão é mesmo esse. É a velha ideia que nós, durante o período da Troika, também muito se discutiu de qual é a solução para as crises sistémicas do sistema capitalista, se é o corte de direitos, o corte de rendimentos, a austeridade, ou se, pelo contrário, é a melhoria de salários e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo. E o que é um facto é que no Portugal do dia de hoje, um Portugal que não tem, por exemplo, produção nacional, que foi completamente aniquilada pelo processo de integração capitalista na União Europeia, Portugal, que tem a costa que tem, importa ao dia de hoje, por exemplo, 2/3 do peixe que consome. O trigo que produzimos no nosso país serve apenas para produzirmos pão durante 15 dias. Temos um déficit de produção de carne de vaca de 10 mil milhões de euros, ou seja, um Portugal que não tem produção nacional, não tem as alavancas económicas necessárias e fundamentais para nos tirar da crise que se adivinha. É um Portugal que necessita, invariavelmente, e como se verificou até ao longo da última legislatura, do aumento do consumo interno para alavancar a economia. E o que nós verificamos é que, precisamente, o governo e os partidos da política de direita escolhem o caminho contrário, que é o corte de direitos, o corte de rendimentos, e esse não é o caminho, né? Vamos sair de um período muito complicado, e quanto mais dinheiro tivessem os portugueses no seu bolso, melhor seria até para estimular a própria economia nacional. É por isso que o PCP afirma que hoje, é ainda mais atual hoje, a ação dos trabalhadores da CGT dentro do salário mínimo nacional aos 850 euros. Dizer que isto também é uma medida que vai afetar particularmente a juventude, seja o recurso ao layoff com a perda de rendimentos, seja fruto das alterações que houve ao Código de Trabalho na anterior legislatura, com a duplicação do período experimental, com a taxa da rotatividade, tudo medidas apoiadas por PS, PSD e CDS, taxa da rotatividade até uma medida que o próprio Bloco de Esquerda, nas palavras do seu líder da bancada parlamentar, se congratulou com essa medida que veio legitimar e legalizar a precariedade no país. Ou seja, não é só o layoff, é também o desemprego, é a caducidade da contratação coletiva, é o facto de nós termos imensos trabalhadores, sobretudo jovens, precários, que viram os seus contratos a não ser renovados. E que tudo isto, né, falava-se do aumento da quantidade de trabalhadores em layoff, mas também do aumento brutal que está a haver de desempregados, e tudo isto preocupa o PCP. Nós temos tido um acompanhamento muito próximo destes problemas dos trabalhadores, com uma plataforma de denúncia que lançamos online, que inclusivamente outros partidos vieram a replicar o formato, a jusante, com o contacto direto com os trabalhadores. Não temos deixado de ir aos locais de trabalho, não temos deixado de procurar organizar os trabalhadores para a luta, e deixar desde já o apelo. Muita polémica houve acerca das comemorações de 25 de Abril, sobretudo da parte daqueles a quem esta data lhes veio estragar os planos que tinham para o nosso país, mas também muitos protestos onde haver relativamente à forma como a CGTP-IN há de assinalar agora o 1º de Maio, com comemorações nas ruas, mas respeitando todas as medidas de higiene e segurança necessárias e recomendadas pela DGS. E dizer que é o fundamental nesta altura é a organização e a luta dos trabalhadores. Dizia-se na introdução que são 46 anos de luta pelos direitos laborais. Eu diria que são muitos mais, porque até durante o fascismo, desde que há trabalho,
que há exploração dos trabalhadores, desde que há capitalismo, que há exploração dos trabalhadores e há a luta dos mesmos para a sua emancipação e para a melhoria das suas condições objetivas de vida, e é isso que é necessário, a intensificação do caudal de luta, é um conjunto de medidas que valorizem o trabalho, valorizem os salários, valorizem os trabalhadores, que apoiem as pequenas e médias empresas. O PCP apresentou ainda esta semana na Assembleia da República um pacote de medidas de apoio às PMEs, como a prioridade no pagamento de dívidas ao Estado a estas empresas, o dilatar de prazos fiscais, medidas que são fundamentais para garantir a sobrevivência destas empresas. E o que não é normal e é inadmissível é nós termos grandes grupos económicos, como é o caso da Galp Energia, que ainda este ano distribui 580 milhões de euros de dividendos pelos seus acionistas, a recolher ferramentas como o layoff. Não há justificação nenhuma para esta empresa estar a recolher o layoff. A única justificação é que os acionistas não querem abdicar das suas brutais taxas de lucro e preferem condenar os seus trabalhadores a extraordinárias dificuldades. A parte de todas estas medidas é também fundamental ao dia de hoje a nacionalização de setores estratégicos. Fala-se muito da Transportadora Aérea Nacional da TAP, os seus acionistas dizem que estão muito preocupados com a possibilidade dela ser nacionalizada. Eu também estava, se fosse o principal acionista da TAP, também estaria preocupado que me tirassem a galinha dos ovos de ouro, mas o que é um facto é que a única solução que se adivinha para a transportadora aérea, que tem colocado milhares de trabalhadores em layoff, que ainda no início do surto epidémico não renovou o contrato a 100 trabalhadores, outras empresas, como a ARP, que também têm que ser recuperadas pelo Estado, porque só assim será possível alavancar a economia, só assim é que será possível garantir os direitos e os rendimentos dos trabalhadores com uma política verdadeiramente alternativa, que valorize os vínculos laborais, que valorize os rendimentos, que proteja a juventude, que são aqueles que mais levam por tabela nesta fase, porque são aqueles que possuem os vínculos mais frágeis. E é um bocado isto relativamente ao layoff. Também calmo agora para deixar o meu colega de painel falar. Obrigado. Ora bem, então, muito boa tarde a todos. Queria agradecer novamente o convite que me fizeram a mim, enquanto dirigente do Bloco de Esquerda. Agradecer também ao Filipe e ao Florentino a oportunidade de, mais uma vez, me estarem a dar uma oportunidade de espelhar as minhas ideias e também as ideias do Bloco de Esquerda acerca dos vários assuntos. Pegando numa questão que o Afonso falou, o Bloco de Esquerda esteve sempre e estará sempre em defesa dos trabalhadores precários. Aliás, na última debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, fez questão de referenciar as trabalhadoras precárias das cantinas das escolas, a falar do facto de elas estarem sujeitas a trabalho precário, em trabalho temporário, e ter que haver proteção com essas mesmas pessoas. É só um reparo, mas pronto. Agora falando da questão do layoff. Ora bem, primeiro é que é preciso definir o que é o layoff. O layoff é nada mais, nada menos que uma suspensão temporária do posto de trabalho ou uma redução horária do posto de trabalho. E como é que se baseia? Primeiro falando do facto que já houve 4 simplificações do regime do layoff, mas basicamente o que é que acontece? O trabalhador entrando no regime de layoff recebe no mínimo 66,7%, o que equivale a 2/3 do salário. Exemplificando com números, um trabalhador que recebia 1.000 euros agora passa a receber 666,70 euros. E de onde é que isto provém? Provém de 70% da Segurança Social, ou seja, 70% desta verba cabe do orçamento da Segurança Social e os outros 30% da entidade patronal. Sendo que, porém, que eles dão a possibilidade de aumentar a percentagem que o trabalhador pode oferecer. Só que, vamos ser muito francos, hoje em dia, com as empresas em quebras brutais de produção, quem é que é a entidade patronal que tem condições para pagar mais do que 2/3 do salário? Isso é um bocado duvidoso. Ora bem, pegando nestes dados, o que é que sugere logo à partida? Temos um orçamento da Segurança Social que mais tarde ou mais cedo vai entrar em ruptura. Porquê? Porque os tais 70% desta verba de 2/3 sai diretamente do orçamento da Segurança Social. Ok? E o que é que acontece? A Segurança Social tem um orçamento próprio do que, por exemplo, o Orçamento de Estado assim é. E o que é que isto acontece? Mais tarde ou mais cedo, vão ter que tomar medidas para compensar
estes gastos, estes apoios sociais que estão a dar neste momento. E o que é que o Bloco defende? Defende basicamente que, tal como o Afonso disse muito bem, os salários têm que ser uma garantia para que, quando voltarmos à normalidade, há que dar todos os incentivos para que os trabalhadores tenham os seus salários, os pensionistas tenham as suas pensões garantidas e com capacidade para eles próprios serem o motor da economia. Isto é que acontece. Por isso é que o Bloco defende sempre que os salários fossem pagos a 100% e não provenientes do orçamento da Segurança Social, mas sim diretamente do orçamento do Estado. Agora vão ouvir muitas vozes de várias entidades patronais, até mesmo outros lados políticos, a dizer que não há dinheiro, que não há verbas e não sei o quê. Meus amigos, isto é uma questão de escolhas. Se até há pouco tempo se discutiu de uma nova injeção de capital para o Fundo de Resolução, para o novo banco, há certamente opções de, em vez de se calhar estar a injetar dinheiro de mais um banco, sem sequer saber se o resultado da auditoria à anterior injeção, porque é que em vez de estar a fazer isso não apoiamos diretamente os trabalhadores? É uma questão que é muito difícil de se perceber, mas que uma coisa é certa: há que apoiar os salários, há que apoiar as pensões, não permitindo que neste atual regime o orçamento da Segurança Social possa não ter sérias complicações para o futuro, o que já se está a prever. E é muito engraçado que hoje em dia fala-se muito da questão de se vai não haver austeridade. Meus amigos, 2/3 do salário já é por si próprio uma austeridade, com o argumento que na altura se dizia que tem que haver um sacrifício entre trabalhador, entidade patronal e segurança social. Ora, muito bem, há sempre opções claras e objetivas para defender os salários, porque é o trabalhador com salário, é o trabalhador com o posto de trabalho que garante que mais tarde, quando houver o retorno da economia, possa ser o salário o promotor de consumidores a consumir bens e serviços, de maneira que haja ordens de produção para que as empresas possam mais tarde investir, criar novos e melhores bens e serviços, e assim, só assim é que se retorna uma economia. Ou seja, é com salários, é com dinheiro de pensões que é possível garantir que o retorno seja mais fácil. E, por favor, é uma coisa que peço aos atuais decisores políticos, que tenham sempre a perspectiva de tomem as decisões certas de maneira a que se proteja os trabalhadores, porque hoje em dia há muitos precários e há muita população jovem empregada que simplesmente foi mandada para o desemprego, e explicando isto de uma forma muito sucinta, o regime de layoff data que, a partir do dia 27 de março, todas as empresas que aderem ao regime de layoff estejam impedidos de despedir ou de despedir, seja por extinção de posto de trabalho ou despedimento coletivo. Ora, o que é que acontece? O estado de emergência foi decretado e foi posto à prática no dia 18 de março. Ou seja, do 18 de março até dia 27, não existe proteção legal para essa malta que foi despedida. E até mesmo antes, porque há empresas, e eu tenho conhecimento de vários casos, em que já antes da proclamação do estado de emergência, já mandavam pessoal embora, sobretudo pessoal que ou porque o contrato acabou, ou então porque, lá está, período experimental, que há uns anos atrás aumentaram de 15 dias para um mês, coincidiu nesta altura e, meus amigos, acabou o período experimental. Estão a ver mais para a frente que, por causa da pandemia, vai haver muitas complicações. O que é que sucede? Mandam o pessoal embora. E para esses casos não há proteção nenhuma. E acho que é uma questão muito importante, porque o importante é tanto as pessoas estarem precavidas por causa da situação de emprego, mas também
não podemos esquecer que houve muita gente que foi mandada para a rua, sem condições nenhumas, muito antes de haver este tal regime de layoff, que foi a partir do dia 27 de março. E o Bloco de Esquerda propôs exatamente uma proposta de permitir que o sistema de layoff que seja começado a partir do dia 18 de março, ou seja, da data de aprovação do estado de emergência, com efeitos retroativos, ou seja, todas as pessoas que foram despedidas, essa decisão seja voltada atrás, mas infelizmente foi chumbada pelo PS, PSD, CDS e Iniciativa Liberal, ou seja, os benditos partidos da direita que facilitam muito e olham muito para os lados da entidade patronal. Nunca devem se esquecer, sobretudo, que é o trabalhador que, com o seu salário, que garante que as empresas que produzem, que de facto os seus bens sejam consumidos. E com isto termino. A segunda questão que temos para vocês também é uma questão bastante atual, que é sobre o teletrabalho. O que é que vocês acham do teletrabalho? Acham que é uma solução com futuro ou não? Pronto, penso que é a minha vez. E eu, antes de falar do teletrabalho, começava só por dizer aqui, também relativamente àquilo que o Ruben disse, dar uma nota. Que o Ruben disse logo no início da intervenção dele que não lhe parecia que fosse viável qualquer empresa nesta fase estar a suportar a totalidade dos salários dos seus trabalhadores. Eu discordo, eu penso que para as PMEs, sem dúvida que para muitas será difícil e será complicado, e por isso mesmo o PCP apresenta um pacote de medidas de apoio às pequenas e médias empresas. Agora, vejamos, para a Galp, que tem 580 milhões de euros de dividendos distribuídos pelos seus acionistas, não há desculpa nenhuma para não pagar salários aos trabalhadores. E quem diz a Galp, diz, por exemplo, a Jerónimo Martins, a dona do Pingo Doce, que distribuiu 204 milhões de euros pelos seus acionistas, não há desculpa nenhuma, e que ainda por cima continua a laborar, não há desculpa nenhuma para não pagar a totalidade dos rendimentos aos seus trabalhadores, e não há desculpa nenhuma, como fez inclusivamente a Jerónimo Martins aqui há uns tempos, para dizer que não tem dinheiro para pagar rendas de supermercados. Isto é brincar com a cara do povo português, é brincar com a cara dos trabalhadores. Porque quem faz centenas de milhões de euros de lucro anualmente, vir dizer que não tem dinheiro para pagar os salários daqueles que produzem a sua riqueza, isto é brincar com os trabalhadores. E esta gente não tem desculpa nenhuma para não garantir a totalidade dos rendimentos de quem trabalha. E outra questão, eu não disse em momento algum que o Bloco de Esquerda não se posicionou em determinados momentos na defesa dos trabalhadores precários. O que eu estou a dizer é que, efetivamente, quando falamos da taxa de rotatividade, e a taxa de rotatividade é um mecanismo que veio legalizar a precariedade em Portugal, porque a precariedade em Portugal, embora existisse, era ilegal. Nós não podíamos ter um trabalhador indispensável a tempo inteiro numa empresa sem um vínculo de trabalho efetivo. O Bloco de Esquerda, inclusivamente, é quem vem propor, é por ideia do Bloco de Esquerda, e eu até tenho aqui, eu até fui ver, é a notícia do Público de 2018, e eu, por acaso, enganei-me, não fui o líder da bancada parlamentar, foi José Soeiro, que por acaso é deputado aqui pelo Círculo Eleitoral do Porto, que diz que o Bloco congratula-se que o Governo tenha, tal como era a nossa exigência, concretizado a taxa de rotatividade por via de uma penalização na contribuição patronal para a Segurança Social. O que a taxa de rotatividade vem fazer é dizer que as empresas podem ter até X% de trabalhadores precários e que, se ultrapassarem esse valor, pagam uma coima. Ou seja, para grupos económicos destes com milhões de euros de lucro, isto também é brincar, porque quer dizer, muitos deles compensa-lhes muito mais estar a pagar a multa de ultrapassar o limite da precariedade do que estar a pagar todos os encargos que têm com trabalhadores efetivos. E, no nosso entender, isto foi um passo atrás, e foi um passo atrás, nas palavras dos próprios deputados do Bloco de Esquerda, o partido congratulou-se com isso. Falando do teletrabalho, eu acho que isto vem demonstrar aqui uma grande diferença cá entre nós dois. É que o PCP não acredita neste discurso de conciliação de classe. Bem pelo contrário, está quem explora e quem é explorado, e mais de 40 anos de políticas de direita têm servido invariavelmente os grandes grupos económicos, têm servido invariavelmente aqueles que exploram, e aquilo que nós propomos é efetivamente uma política alternativa que venha romper de todo com isto e que coloque a produção nacional ao serviço dos trabalhadores, de quem produz a riqueza do povo português. E acho que conseguimos inserir muito bem aqui no meio as questões do teletrabalho.
e já temos tido imensas personalidades ligadas aos partidos da política de direita a dizer que o teletrabalho é uma solução do futuro e que pode ser implementada usando os argumentos mais demagógicos possíveis, como, por exemplo, que é uma solução ambientalmente sustentável, porque os trabalhadores não têm que se deslocar entre a casa e o trabalho. Isto tudo é uma grande aldrabice, não haja dúvidas nenhumas, é um grande complô apenas para prejudicar a jusão dos trabalhadores, porque, aliás, as experiências que nós temos recentemente é que temos trabalhadores a serem enviados em teletrabalho para casa e que não lhes pagam o subsídio de alimentação. Isto tem acontecido muito com a desculpa de que o trabalhador que está em casa não tem que comer fora, mas o trabalhador que está em casa tem que comer na mesma e tem que receber na mesma o subsídio de alimentação. O trabalhador é mandado para casa, isto tem acontecido em call centers, em que se colocam câmaras, webcams, para vigiar a ver se o trabalhador está no seu posto de trabalho, algo que é profundamente ilegal e atenta contra os direitos dos trabalhadores. Os próprios horários de trabalho, as entidades patronais têm usado do teletrabalho para os flexibilizar ao máximo, para pôr os trabalhadores a trabalhar mais horas do que aquelas que os seus contratos de trabalho e que a lei portuguesa permite. Ou seja, o teletrabalho, o facto de cada um estar em sua casa, dos trabalhadores não estarem todos juntos no mesmo sítio, não se poderem organizar, tem servido de desculpa para o ataque aos seus direitos e aos seus rendimentos. E não é de maneira alguma uma solução de futuro, porque é uma solução de futuro para o capital, que vê aqui mais uma maneira de aprofundar a exploração. Mas para os trabalhadores nunca pode ser, precisamente por isto, e porque todos estes argumentos, por exemplo, de que em termos ambientais é mais sustentável, não faz qualquer tipo de sentido. É colocar o ónus da culpa da degradação ambiental naqueles que trabalham e que produzem a riqueza, quando nós sabemos que, por exemplo, são 100 empresas que produzem sozinhas 70% das emissões de CO2 para a atmosfera. Ou seja, o problema aqui não está nos trabalhadores, está no modo de produção capitalista, que é um modo que predador, que preda aos direitos dos trabalhadores, preda à própria natureza, tendo em vista apenas a maximização dos lucros. E por isso, no nosso entender, o teletrabalho não é, nem pode ser nunca, uma solução de futuro. Nós temos, inclusivamente, nesta fase, trabalhadores que são enviados para casa, supostamente, para assistência aos filhos, com redução de rendimentos, mas depois as entidades patronais os obrigam a estar em teletrabalho. Ou uma pessoa está em casa a dar assistência aos filhos, a parentes que necessitam, ou está a trabalhar. Não podemos misturar águas e confundir as duas coisas. E o discurso do PCP e da JCP tem se situado muito aqui, na defesa intransigente dos direitos daqueles que trabalham. E é importante lembrar que a parte substancial e a parte fundamental da nossa economia, que é a produção, essa nunca poderá ser feita a partir de casa. O que nós temos, e acho que também surgem aqui um conjunto de concepções profundamente erradas, de que todos nós agora podemos trabalhar a partir de casa. Isto não é verdade. Aqueles que trabalham nas fábricas, nas confecções, aqueles que são essenciais para o desenvolvimento económico e para a soberania económica nacional, não o podem fazer a partir de casa. E, aliás, o que é importante nesta fase é estimular a produção nacional, é estimular esse tipo de trabalho. Nós não podemos viver num país que não tem produção nacional, porque senão não temos qualquer tipo de alavanca para, quando confrontados com estas crises do sistema capitalista, conseguirmos recuperar a nossa economia. Eu terminava só esta questão do teletrabalho, também por deixar aqui uma nota que eu acho que é muito relevante, e porque isto se trata de um debate de jovens e também para jovens. E como já tinha referido na minha intervenção inicial e em jeito de conclusão, a precariedade laboral é hoje em dia um flagelo enorme que afeta grandes camadas da juventude portuguesa. É muito raro, ao dia de hoje, um jovem da minha idade ou até mais velho conseguir se emancipar, sair de casa, constituir família, ambicionar ter uma habitação própria, um vínculo estável. Muito tem surgido aquela ideia de que ao dia de hoje em dia não há empregos para a vida, e é importante dar combate a essas ideias e dar combate na luta por melhores vínculos laborais, na luta pela estabilidade do trabalho, contra a desregulação de horários, pela melhoria de direitos e rendimentos, contra a taxa de rotatividade, contra a duplicação do período experimental, contra a caducidade da contratação coletiva, contra o fim do princípio de tratamento mais favorável. E acho que este 1º de maio é de grande importância para a juventude, que tem que continuar a assinalar através da luta organizada nos seus locais de trabalho, em articulação com a Central Sindical de Classe, a CGTP Intersindical Nacional, para que efetivamente consigamos dar combate a estas políticas de direita que muito têm sido prejudiciais para a juventude, para o povo e para os trabalhadores portugueses. E disse.
Ora bem, agora é a minha vez de falar. 2 adendas muito rápidas. Quando eu falei da questão do layoff, dos tais 2/3, o que eu quis dizer, e se calhar não fui muito explícito, mas vou ser o mais explícito possível. Eu e o Bloco defendemos que o pagamento aos trabalhadores deve ser feito a 100%. Porque 1/3 do salário é em si mesmo uma forma de austeridade. E estarmos a dizer que concordamos por esta medida, estamos a ser muito incoerentes com aquilo que temos sempre defendido. O que eu queria dizer era que a Segurança Social, o regime de layoff, permite que a entidade patronal, se assim o entendesse, pudesse pagar acima dos tais 2/3 do salário. Agora, sabemos perfeitamente, e o Afonso disse muitíssimo bem, que há muitas entidades patronais e muitos patrões que não veem isso com um bom agrado, porque olham mais para a maximização do lucro do que outra coisa qualquer, não é? E é daí que o Bloco defende muito, e achamos muito bem, que seja o próprio Estado a dizer o trabalhador não pode sofrer com esta especulação da maximização do lucro e deve ser apoiado a 100% por verbas diretas do Orçamento de Estado. Porque dar a possibilidade do patrão poder pagar mais a um trabalhador, mesmo neste regime de layoff, é um bocado deitar as coisas a perder, como quem diz, agora a utilidade patronal que saiba, sabendo nós perfeitamente que o que lhe interessa mais é a maximização do lucro e, acima disso, o mínimo de custos de trabalho possíveis. E é isso que eu queria dizer. E a segunda adenda, muito rápida, é a questão do layoff para a questão da juventude, tem a ver sumariamente com aquilo que eu disse. Houve muitos jovens que perderam os seus postos de trabalho durante o período, muitas vezes por período experimental, muitas vezes por causa dos contratos a tempo certo, que o regime de layoff não obriga à renovação ou então à suposição do contrato a termo certo para um contrato efetivo, não obriga a esses procedimentos e daí ter que se pensar seriamente nestas questões. Pronto, essas são as 2 adendas que eu queria fazer. Agora, pegando na questão do teletrabalho, aquilo que eu defendo e que o Bloco também defende é que seja o trabalhador estando em regime de teletrabalho, seja estando no local de trabalho, o que nunca poderá acontecer é que seja suspendidos quaisquer direitos, estando num lado, estando no outro. E isso é que tem que haver sempre a preocupação e até mesmo a própria fiscalização das empresas destes procedimentos, porque uma das questões que se falou durante muito tempo foi a questão exatamente do subsídio de refeição, que lá por o trabalhador estar em casa também tem necessidade de se alimentar, não é sempre estar a trabalhar. E só muito mais tarde é que o Partido Socialista é que veio de encontro à posição de que realmente as empresas, mesmo em regime de teletrabalho, têm que pagar o subsídio de refeição. É um direito que o próprio trabalhador tem, mesmo estando em situação de teletrabalho. Agora, é preciso ter muito cuidado, porque os trabalhadores estando em casa também têm realmente, como o Afonso disse muito bem, também têm as outras coisas. Não podemos esquecer que as escolas, a maior parte das escolas, sobretudo para as idades mais jovens, os jovens estão em casa. As crianças estão em casa e os trabalhadores já neste momento têm uma dificuldade gigante em conciliar o seu trabalho com a questão do cuidado, da proteção e até mesmo do acompanhamento das próprias crianças, por exemplo, com a questão da telescola. É muito complicado e um dos perigos que pode surgir com estas questões é que o trabalhador está em casa, não tem que se deslocar para o local de trabalho, não tem que perder com essas coisas todas, vamos lá sobrecarregar o trabalhador com trabalho. Não, isto não pode acontecer. Tem a ver com a questão inicial que eu disse e acho que é bastante correta. O trabalhador, estando em teletrabalho, tem que ter as mesmas condições e os mesmos direitos, sobretudo os seus direitos, de que na situação inicial em que o trabalhador ia para o seu local de trabalho e exercia a sua profissão e depois voltava para casa para estar com a sua família e com os seus. Também é preciso ter muito cuidado com a questão da questão da privacidade e até mesmo de algumas coisas que têm vindo a acontecer. Por exemplo, nós ouvimos muitas vezes nas notícias que, por exemplo, há empresas que à entrada do seu local de trabalho medem a temperatura.
aos seus trabalhadores, dizendo que é uma questão de prevenção, de precaução, não sei o quê. E já houve um comunicado a dizer que essas coisas, essas medidas são ilegais. Nenhuma empresa tem o direito de recolher dados dos seus trabalhadores. E, nesse caso, a medida de temperatura é uma medida ilegal. E a questão é esta. Os direitos têm que ser mantidos e tem que haver uma proteção destes postos de trabalho, porque senão há aqui uma disparidade que se houvesse menos direitos, qual era daqui para a frente? Esperemos que a questão da pandemia, do Covid-19, esteja controlada, não digo resolvida, porque ouvimos as notícias a dizer que poderá haver uma segunda vaga, um segundo surto, e a questão do inverno também é uma questão muito preocupante. Tem que haver uma clara igualdade entre a pessoa que está no regime de teletrabalho, como se estivesse no posto de trabalho onde normalmente a pessoa iria trabalhar. E é isso que o Bloco tem vindo a falar e até a argumentarem muito bem, que não pode haver uma discrepância de direitos, porque lá está, são os trabalhadores que garantem a produção, que garantem que as empresas possam crescer e desenvolver-se. E com isto acho que termino. Queria agradecer a todos, ao Ruben e ao Afonso, por estarem disponíveis para dar a sua opinião sobre este tema do 1º de Maio, que tão importante é. Queria ressalvar que, como devem reparar, no primeiro podcast tivemos mais pessoas e as pessoas também tiveram menos tempo de antena, digamos assim. Só que, pronto, neste podcast, infelizmente, não podemos ter todos os lados aqui representados. Portanto, demos mais espaço aqui ao Ruben e ao Afonso também para dar o parecer deles devido à ausência dos outros lados. Passando isto à frente, queria ressalvar também que irá haver mais debates, que irão haver debates sobre outros temas também, não só mais debruçado na política, também teremos sobre outros temas. Queria agradecer a todos e uma boa tarde.